A administração pública serviços retomam com adesão massiva de funcionários em Luanda, depois da quadra festiva. Operações contra o crime resultaram na detenção de 106 cidadãos na província da Huila nos últimos 4 dias. Função pública, salário do mês de janeiro será pago com aumento de 10%. O jornal traz as reações. Visita de algumas horas do Presidente da República, João Lourenço, recebeu no Palácio da Cidade Alta o seu homólogo da RDC, Félix Tshisekedi. Em Nova Iorque, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comparece em tribunal depois de ser castrado no último sábado. Edição de segunda-feira, 5 de janeiro. Este é o Girassol Jornal. Olá, boa noite. O regresso ao trabalho depois do período festivo de fim de ano, algumas instituições públicas registraram adesão considerável dos funcionários que atenderam diversas solicitações dos munícipes. No governo provincial de Luanda, por exemplo, diariamente o Gabinete de Recursos Humanos recepciona mais de 80 pedidos para licença de documentos de vária ordem. O Gabinete Provincial da Educação de Luanda foi das primeiras instituições públicas pela qual aferimos o nível de adesão dos trabalhadores depois da festa de fim de ano. Os serviços estiveram quase todos funcionais, onde a interação e o atendimento ao cidadão eram evidentes. Situação idêntica também foi possível constatar na primeira conservatória do Registro Civil de Luanda. Entretanto, no Governo Provincial de Luanda, o nível de absentismo foi deixado em 2025. Tivemos um nível de absentismo praticamente zero. Isto tudo deve-se ao facto de estabelecermos em dias que antecedem, sobretudo aos feriados, uma visita expectativa para aferir necessariamente o grau de absentismo em todos os órgãos que compõem o governo da província de Luanda. E felizmente esta visita expectativa tem feito com que se leve os níveis de absentismo, podemos assim aqui dizer, aos níveis de zero. E vocês puderam notar como é que os vários departamentos estão todos compostos, com os trabalhadores afluíram aos seus respectivos locais de trabalho. O chefe do Departamento de Recursos Humanos sinalizou que pouco mais de 80 solicitações são atendidas diariamente naquele departamento. O nível da solicitação no global de todo tipo de serviços, diariamente nós podemos estar em torno de 60 a 80 solicitações no global. Para ter uma noção, isto refere a todo tipo de serviços que nos são, permite a redundância, que nos são solicitados. No entanto, está aí em torno de 60 a 80 serviços que nos são solicitados. Para 2026, o grau de exigência, segundo Exaltino Mutambuleno, será redobrado a julgar pelos níveis de solicitações feitas. Os desafios são enormes e entendemos que o ano mal começou, disse muito bem, mas as expectativas de que possamos atingir os desafios que preconizamos para este ano são enormes. E pensamos que tudo vai correr bem e que vai ser mais um ano igual aos outros que naturalmente terão corrido bom e que não tiveram muito aquém daquilo que foram as expectativas que nós programamos para cada ano econômico. Funcionários públicos em Luanda retomaram nesta segunda-feira a atividade laboral depois da festa de fim de ano. E no primeiro dia de trabalho após as festas de Ano Novo, populares vivenciaram hoje um dia de alívio nas paragens de autocarros, num cenário pouco habitual. As razões, segundo os utentes, deve-se à fraca presença de trabalhadores e de estudantes que não aderiram às instituições depois da pausa de fim de ano. Diferente dos dias normais de trabalho, algumas paragens de transportes públicos em Luanda tiveram um registro tímido de passageiros, apesar da presença de muitos autocarros até perto das 10 horas desta segunda-feira. Para alguns passageiros, o cenário explica-se em função de ser o primeiro dia útil de trabalho e de regresso às aulas, em que a grande maioria ainda não acordou para a realidade. A essa hora pela manhã está fácil, mas aquela hora que vim para baixo,
era mesmo difícil. Começou agora a atividade normal, porque em tempo normal de serviço e aulas é uma chatice grande. Acredito que a presença do autocarro voltou à rotina normal, ao estado normal. Acredito que, por enquanto, ainda não se nota uma enchente considerável, mas acho que é por a semana ter começado ainda, mas acredito que as outras semanas acredito que poderá notar-se uma certa enchente, mas por enquanto posso dizer que está razoável. Com os dias de grande concentração de pessoas nas paragens a se avizinhar, é, no entendimento de alguns cidadãos, necessário o reforço das frotas de autocarros para atender à demanda populacional. Eu penso que, efetivamente, talvez uma das alternativas ou soluções seria precisamente o aumento de autocarros, porque notamos que a cada dia o número de cidadãos vai aumentando, né? Então, se haver um número considerável de autocarros, para poder justamente comautar essa exigibilidade no concerne precisamente a mobilidade, exatamente. Deve haver implementação de mais autocarros, mais transporte. É o que está a faltar cá em Luanda. A cidade de Luanda cresceu bastante. Estamos acima de 10 milhões de habitantes, está a ver? Então é preciso implementação de transportes, tal como outras metrópoles. O dia também foi favorável para quem conseguiu resolver alguns expedientes, aproveitando a pouca presença de utentes em determinadas instituições do Estado. Como pode ver, as instituições nesta altura estão assim a meio gás, mas a repartição onde eu fui bater a porta, fui atendido com celeridade. Os funcionários estão, graças a Deus, presentes todos, então não houve nenhum constrangimento. A Polícia Nacional, através do Departamento de Investigação e Ilícito Penais, apresentou nesta segunda-feira em Luanda 76 cidadãos acusados da prática de vários crimes, fruto da operação realizada no período de 1 a 5 de janeiro. A delinquência juvenil é uma realidade cada vez mais latente na sociedade angolana, cujos contornos são preocupantes. Esta realidade, a par do rumo que o país assumiu, demonstra que as diferenças sociais e a marginalidade têm aumentado diariamente. Em Angola, as dificuldades têm se revelado imensas para a generalidade dos cidadãos, mas uns sentem mais do que outros. O Departamento de Investigação e Ilícitos Penais deteve 76 elementos acometidos em diversos crimes como violação, furto, roubo, consumo e venda de estupefaciente, vulgo lhamba, agressão física, roubo de viaturas, placas, entre outros. Temos um total de 76 elementos detidos envolvidos em diferentes situações criminais, com destaque para esses casos que fomos aqui fazendo menção. As viaturas que estão recuperadas, uma delas, a Suzuki Auto, era utilizada para o furto de pneus em viaturas estacionadas. O DIP, por via de imagens, porque esses mesmos indivíduos não pouparam uma viatura de uma instituição do Estado, estamos a falar da ANIESA, subtraíram os pneus, mas a intervenção do DIP permitiu já a detenção desses indivíduos e também a apreensão da viatura que eles utilizavam como meio para o cometimento de crimes. Nós procedemos à detenção de um cidadão que está envolvido no caso de um disparo com arma de fogo contra uma cidadã de nacionalidade vietnamita. Isto ocorreu no dia 22 do passado mês de dezembro, no município de Hoje ainda, onde subtraíram valores monetários desta cidadã e efetuaram um disparo com arma de fogo. De seguida, esses elementos colocaram-se em fuga e de lá também levaram alguns valores monetários que a cidadã tirava do seu estabelecimento comercial para uma unidade bancária no dia seguinte. Nós, por via das redes sociais, tivemos contato com um vídeo no bairro do Quinaxixe, onde nas imagens espelhavam 4 cidadãos a realizarem furto de placa eletrônica de uma viatura de marca Suzuki, de cor cinzenta. Os vídeos foram postos a circular e nós, dentro de um trabalho de investigação criminal de proximidade, trabalhamos e investigamos. Isso ocorreu no dia 16 de novembro e a nossa investigação permitiu-nos a detenção de 2 dos 4 elementos que aparecem naquelas imagens. Estes indivíduos, também sobre ele pesa um vídeo, um caso que ocorreu na central do Quilamba, de furto de placas eletrônicas, que na madrugada do dia 20 do mês passado, de novembro, deste mês de dezembro, esses indivíduos também subtraíram
placas de 2, 3 Hyundai i10 que partiram de vidro na centralidade do Quilamba, numa madrugada única e num parque único de estacionamento. Dentre os detidos, há um pai que abusava sexualmente da sua filha desde os 13 anos de idade e hoje, com 14, a menina encontra-se grávida. Por outro lado, um casal que desentendeu-se e, no calor da briga, a mulher feriu os testículos do parceiro, que foi submetido à sutura com 10 pontos. Há também o destaque de uma cidadã de 20 anos de idade que está detida por o facto dela mesmo ter ofendido com gravidade nos órgãos genitais de um cidadão de 62 anos de idade. Esse cidadão tem filho com essa jovem de 20 anos de idade. Ela foi para lá manter contato para que desse algum dinheiro para comprar leite para a criança. Desentenderam-se, então recorreu e ela com as suas mãos e acabou adferindo com alguma gravidade, que foi suturado com 10 pontos nos órgãos genitais do cidadão de 52 anos de idade. Entre os casos que nós também temos aqui é a detenção de um cidadão por abusar ou agredir sexualmente a sua cunhada de 18 anos de idade em sua residência, e esse cidadão supostamente, agora comprovados aqui o mesmo, ele tinha plena consciência de que era seropositivo, mas ainda assim acabou cometendo esta ação. De realçar que a detenção destes cidadãos foi realizada numa operação que teve início no dia 1 de janeiro de 2026 até a data presente. 106 suspeitos de vários crimes foram detidos na Huila nos primeiros 4 dias de 2026. Os presos são acusados de agressão física, furtos, roubos, desordem, tráfico e consumo de drogas. 106 indivíduos foram detidos na província de Huila nos primeiros 4 dias do ano 2026, acusados de vários crimes. Entre os delitos registados, o chefe do posto de operações do Comando Provincial da Polícia destaca as agressões físicas, furtos, roubos, desordem, tráfico e consumo de drogas como os mais relevantes no período. Eliseu Justo realça a apreensão de 58 kg de liamba, diversos meios roubados, entre os quais motorizadas e cabeças de gado. Desenvolveu 4 operações específicas que permitiram a detenção de um total de 106 indivíduos, portanto, destes 49 com uma participação direta, portanto, nos crimes, e 60 foram conduzidos às unidades policiais, no caso, fruto de alguma desordem em alguns locais, portanto, identificados como locais de atenção prioritária no âmbito desta operação. Também foram apreendidos diversos meios, como é o caso de motorizadas, cabeças de gado bovino, portanto, e também um total de 58 kg de cannabis, este em destaque, essencialmente no município da Umpata e também aqui no município do Lubango, pela unidade de reação e patrulhamento. No período em referência, ocorreram 9 acidentes de viação que provocaram 2 mortos e 5 feridos. Foram registrados um total de 9 acidentes durante o período. Este número nos remete a uma redução de menos 8 comparativamente ao ano passado. Como consequência, tivemos 2 mortos, portanto, mais um comparativamente ao período anterior, e, portanto, também tivemos um total de 5 feridos, portanto, mais 2 comparativamente ao período anterior. No âmbito da fiscalização rodoviária foram aplicadas 136 multas por infrações como excesso de velocidade e mau estado das viaturas. Foram igualmente apreendidas 13 motorizadas e 7 viaturas. O comando realizou também 4 operações stop de fiscalização rodoviária que permitiram montar um total de 85 pontos de fiscalização rodoviária a nível da província, e estes pontos montados culminaram com a aplicação de um total de 136 multas, portanto, por diversas infrações, apreensão de 12 motorizadas e também 7 viaturas. Escolas em Luanda. Regresso das aulas depois da quadra festiva. Em destaque.
É para ver neste jornal. Os preços do petróleo caíram hoje após o presidente dos Estados Unidos da América ter exigido acesso total aos recursos naturais da Venezuela e da OPEP+, confirmar a manutenção dos níveis de produção até abril. O Brent, que serve de referência para as exportações de Angola, desceu 0,6% para cerca de 60,4 dólares por barril, enquanto o West Texas, referência nos Estados Unidos da América, desceu 0,5% antes da abertura formal do mercado para cerca de 57 dólares por barril. Estes números podem comprometer as contas angolanas, uma vez que o OGE 2026, em vigor desde o dia 1 deste mês, foi aprovado com uma referência de 61 dólares norte-americanos. Agências de notícia de todo o mundo indicam que os preços do petróleo tinham subido no início da sessão, mas caíram horas depois. O Brent, referência para as exportações de Angola, está a registrar neste início de 2026 uma variação no preço, facto que pode comprometer a execução do Orçamento Geral do Estado, aprovado com o preço do barril a rondar os 61 dólares norte-americanos. Para o economista Daniel Sapateiro, a situação exige prudência, todavia não deve alarmar por se tratar apenas do início do novo ano. Considero que sim, que é preocupante, tendo em conta o quê? Se nós olharmos já para o ano 2025 finalizado, temos um preço de dólares que estava instituído no Orçamento Geral do Estado de 2025. Para este ano ficámos na casa dos 61 dólares. E, portanto, estes 3 dias que já houve mercado, estamos com uma média de 60,92 dólares. Não quer dizer nada, porque estamos nos primeiros dias de janeiro. A reação dos preços do petróleo após a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos da América indica que o mercado está mais atento ao potencial de aumento de oferta no horizonte mais longo do que a eventuais interrupções imediatas ligadas a uma transição de poder. O passo dado pela administração Trump poderá implicar uma baixa significativa no preço do barril, uma vez que a produção do país, detentor da maior reserva petrolífera do mundo, irá aumentar, tendo em vista os possíveis investimentos que serão feitos pelas empresas norte-americanas. A Venezuela tem de reservas 17% do total do mundo, a primeira a nível mundial, tem estimado 303 mil milhões de barris. Portanto, isto leva muito mais de 100 anos de produção de petrolífera. Quer dizer que a produção atual de 1 milhão de barris que a Venezuela faz vai aumentar por via do investimento que os Estados Unidos vão fazer. Para quê? Para que a gasolina, o gasóleo nos Estados Unidos seja mais barata e impacte na economia. Isto é uma destas estratégias da política económica e financeira de Donald Trump. Na ótica do economista Daniel Sapateiro, em termos de impacto para a economia angolana, a medida do governo americano poderá ser vista em 2 vertentes. Uma lógica de benefício para Angola, exportar mais para a China em vez de outros mercados. Por outro lado, dizer que se o mercado inundar com petróleo, que agora os Estados Unidos diz que é aquele que é dono das reservas estratégicas do petróleo, o preço vai descer muito em termos nos mercados. Porquê? Porque maior oferta de algo, neste caso de petróleo, mantendo-se ou aumentando até a procura, obviamente estamos aqui numa lógica de que o preço do barril, que hoje está a 61 dólares e 17 cêntimos, a esta hora que estamos a falar, poderá chegar nos próximos meses a níveis muito abaixo. O que vai implicar o quê? Aqui para os nossos telespectadores, é que a própria projeção do OGE de 61 dólares passa a estar muito acima daquela que está a ser realizada. De acordo com o economista Daniel Sapateiro, tendo como base as constantes alterações da nova geopolítica mundial, Angola tem de urgentemente avançar para outras formas que visam trazer robustez à sua economia e não mais depender única e exclusivamente do petróleo. Nicolás Maduro, presidente venezuelano deposto, já chegou ao Tribunal de Nova Iorque,
onde responde à acusação de narcoterrorismo, numa altura em que o Conselho de Segurança da ONU reúne-se e a Alemanha pede aos Estados Unidos da América que expliquem ações. Algemado, o líder deposto, de 63 anos, foi transferido de um centro de detenção para o tribunal por vários agentes fortemente armados. Maduro e a esposa Cília Flores foram de helicóptero e com uma escolta de 5 veículos. A polícia bloqueou as ruas que levam ao tribunal. Na primeira audiência no Tribunal Federal dos Estados Unidos da América, em Manhattan, Nova York, Maduro declarou-se inocente. A União Europeia defende que a transição política na Venezuela deve incluir os líderes da oposição, Maria Corina Machado e Edmundo González. O assunto é para conferir em desenvolvimento no Compacto Internacional. A União Europeia defendeu que a transição política na Venezuela deve incluir os líderes da oposição, Maria Corina Machado e Edmundo González, e reiterou ainda que o governo de Nicolás Maduro não está legitimado por uma eleição democrática. Destaca igualmente que os acontecimentos de sábado dão uma oportunidade para uma transição democrática liderada pelo povo venezuelano, sem descartar a necessidade de respeito pelo direito internacional e a Carta das Nações Unidas. O presidente colombiano Gustavo Petro, antigo guerrilheiro, afirmou-se pronto para retomar as armas face às ameaças de ataques ao país feitas pelo homólogo norte-americano Donald Trump. As palavras de Petro surgem num contexto de tensão crescente entre os dois países após o ataque militar norte-americano de sábado na Venezuela. No domingo, a bordo do Air Force One, Trump declarou que uma operação na Colômbia semelhante à realizada na Venezuela lhe parecia uma boa ideia e acusou Gustavo Petro de tráfico de drogas para os Estados Unidos, avisando que não continuaria a fazê-lo por muito tempo. As 40 pessoas mortas e 116 feridas no incêndio em um bar da estância de esqui suíça de Crans-Montana na noite de Ano Novo foram todas identificadas, anunciou nesta segunda-feira a polícia do cantão. No Valais, em comunicado, a polícia esclareceu ainda que o número de feridos, anteriormente divulgado como 119, foi revisto para 116, porque 3 pessoas feridas que deram a entrada nas urgências naquela noite foram erradamente ligadas ao incêndio. Entre os feridos estão 68 suíços, 21 franceses, 10 italianos, 4 sérvios, 2 polacos, 1 belga, uma portuguesa, um sueco, um australiano, um bósnio, um congolês, um luxemburguês e 4 cidadãos com dupla nacionalidade. O chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana apontou hoje propostas para a paz no leste da República Democrática do Congo. O assunto dominou o encontro entre o presidente João Lourenço e o seu homólogo congolês Félix Tshisekedi, que esteve em Luanda. À saída do encontro, o estadista congolês enalteceu os esforços do presidente angolano na busca de solução para o conflito que opõe a RDC ao Ruanda. É a segunda deslocação do presidente Félix Tshisekedi a Luanda, depois do alcance do Acordo de Paz de Washington, assinado a 3 de dezembro de 2025 e que foi testemunhado pelo presidente angolano e da União Africana, João Lourenço. Depois, no final do encontro, o presidente da República Democrática do Congo considerou de proveitoso o encontro mantido com o homólogo angolano, João Lourenço, tendo afirmado que ouviu do estadista algumas propostas que, se bem implementadas, poderão trazer a paz ao leste da RDC. Todavia, Tshisekedi não adiantou quais sugestões recebeu do estadista angolano. Como vous savez, rencontrei mon homologue. Com muito prazer, eu discuti com o Sua Excelência o Presidente vários temas que têm a ver com a vida no meu país e, sobretudo, a situação securitária no leste da RDC. Como sabem, Sua Excelência o Presidente João Lourenço não é apenas presidente da República de Angola, mas é também presidente da União Africana e, nesta qualidade, o presidente tem tomado várias iniciativas para a paz no país. Por isso, hoje não foi diferente.
eu discuti de maneira muito profícua, tivemos uma conversa muito boa com o Sr. Presidente, e o Presidente, como homem de iniciativas, de facto poderá deu-me algumas propostas de iniciativas que prefiro não dizer ainda agora, mas dizer-vos que tivemos uma conversa muito boa e, se a iniciativa avançar, poderão de facto saber sobre isso. Durante a reunião, João Lourenço e Félix Tshisekedi abordaram o contexto atual marcado pela persistência do conflito este que, segundo o presidente congolês, lhes foi imposto. A guerra continua, malheureusement. A guerra continua, sim, evidentemente continua, é uma guerra que nos foi imposta. Estamos, sim, de facto, a passar nessa vicissitude. Mas, como eu disse, nós, sob a iniciativa do Sr. Excelêncio Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, é um grande homem e tem, de facto, tomado iniciativas para podermos sair desse mal. Estamos aqui, como disse, dialogamos sobre as vias de como sairmos deste problema. Aos jornalistas angolanos, o presidente congolês esclareceu que as iniciativas apresentadas pelo presidente João Lourenço não se afastam dos processos já existentes, nomeadamente os acordos de Washington e de Doha, sendo que visam única e exclusivamente reforçar os caminhos para a paz definitiva e acabar com as hostilidades com os grupos rebeldes, em que se destaca o M23. Nous avons un grand monsieur, le président João Lourenço. O presidente João Lourenço está, na sua qualidade, a propor algumas soluções e que não acusam de que o presidente quer tomar alguma iniciativa que saia do quadro de Washington ou de Doha, mas sim o presidente simplesmente quer reforçar e dar mais algumas saídas seguindo essas iniciativas que já foram tomadas. Nous restons bien dans le processus de Doha et de Washington. Refira-se que o acordo conhecido como Acordo de Washington 2025 foi assinado em dezembro do ano passado pelos presidentes Félix Tshisekedi e Paul Kagame, com o objetivo de pôr fim ao conflito bilateral, garantir a retirada de tropas ruandesas do território congolês e cessar o apoio a milícias armadas hostis entre as partes. Contudo, a assinatura do documento não inclui o movimento rebelde M23, um dos principais atores armados no leste da RDC. No terreno, a situação permanece instável, forças do M23 continuam a avançar em várias zonas e terão mesmo capturado recentemente cidades estratégicas, incluindo Uvira, na província do Kivu do Sul. Registaram-se confrontos, presença de rebeldes em áreas urbanas e também deslocações massivas da população civil, agravando desta forma a crise humanitária. Em Luanda, munícipes ouvidos pela Rede Girassol defendem que o reajuste salarial de 10% na função pública deve ser acompanhado com a redução do imposto de rendimento do trabalho e do preço dos produtos da cesta básica. Por outro lado, especialistas dizem que, apesar de satisfatório, o aumento salarial não é suficiente, já que deve aumentar a oferta de bens e serviços. O governo anunciou um aumento de 10% nos salários da função pública, com efeitos a partir deste mês de janeiro de 2026. A iniciativa é aplaudida por Malundo Simão, que, no entanto, apela à redução do IRT. Para mim é um benefício para o povo angolano, mas só que vai beneficiar a um outro lado, o outro lado vai ficar penalizado. Seria melhor beneficiar a função pública também, o particular, para ser benefício para todos nós, gozamos do benefício como angolanos. A questão mesmo do IRT, o governo ou o Estado tem que rever esse problema do IRT, porque está mesmo muito puxado. Por exemplo, o meu IRT é descontado 50 mil. Então, nos 50 mil é prejudicial para mim, porque até não beneficio a água, a escola das crianças não dão livro. Ismael João e Pedro Bom Pedro advogam que o valor é insuficiente relativamente ao elevado custo de vida. Do ponto de vista daquilo que são as expectativas, porque temos também a questão da subida dos táxis, né? Questão dos combustíveis, do IRT, e são pesos na balança que, de alguma forma, esses 10% que pareciam ser uma mais-valia acabam também por
ser mais um peso negativo, né, dentro daquilo que ia ser a economia pessoal ou mesmo geral para todos aqueles que hão de se beneficiar com esses 10%. Não vai de acordo porque nós vimos o nível do táxi que subiu, do combustível, e não falarmos só do combustível, o preço do pão está mais elevado e 10% não vai de acordo. Por exemplo, eu, dia a dia que eu tenho que ir para o trabalho, eu gasto 2.000 kwanza. Então, o meu salário não vai ser suficiente para eu aguentar a formação, eu aguentar o custo de táxi, aguentar a energia, a água, porque eu pago também imposto ao Estado. Então não vai de acordo. Por sua vez, o economista Cristóvão Manuel avança que a medida visa mitigar o impacto da inflação e melhorar o poder de compra dos cidadãos. Que o governo está a tentar com essa medida, ou com essa medida visa essencialmente repor o poder de compra do cidadão. Estamos a ver, por exemplo, uma altura em que a inflação para 2025, em dezembro, fechou em torno de 16,36%. Tanto que estamos a dizer com isso que o governo pretende repor o poder de compra da população, fazendo com que haja maior disponibilidade financeira das pessoas no sentido de conseguirem fazer face àquilo que é o cabaz de bens para a sua manutenção. Tanto aquilo que é o índice de preço do consumidor tem estado a subir e essa medida vai fazer com que se reponha o poder de compra. É positivo na medida em que as pessoas terão maior disponibilidade para fazerem face às suas despesas. Cristóvão Manuel acredita que o aumento salarial é satisfatório, mas não é suficiente porque se deve elevar o aumento da oferta de bens e serviços. Passa mais ou menos para 110 mil kwanzas. Tanto quem ganha 100 mil passa a ganhar 110 mil kwanzas na proporção do aumento de 10%. É positivo? É sim, dá para alguma coisa, mas agora vai de encontro àqueles que são os anseios? Ainda não. Acreditamos que durante o ano o governo vai implementar medidas nesse sentido, mas aqui um conselho, até porque Milton Friedman aconselha que a inflação é sempre um fenômeno monetário, com maior disponibilidade de moedas poderá também vir outros fatores, fatores especulativos, etc. O que é importante é que se faça também com essa medida medidas que visam o aumento da produção de bens e haverá maior disponibilidade de oferta. Tendo em conta a lei da oferta e a procura, se haver maior disponibilidade de bens e serviços, os preços destes produtos também tenderão a cair. Segundo o Ministério das Finanças, o reajuste enquadra-se na política de valorização dos quadros do Estado e será aplicado de forma transversal aos diferentes níveis da administração pública. Mais de 1.000 pacientes foram atendidos nos últimos 3 meses no complexo hospitalar Pedro Maria Tonha, Pedalé. Deste total, 400 com diagnóstico de acidente vascular cerebral. 40% chegaram à unidade hospitalar com um quadro grave e foram encaminhados à unidade de terapia intensiva. Com um olhar fixo, mas que se volta algumas vezes para o balão de soro, nas gotas que caem, o Sr. Simão Domingos, de 68 anos de idade, vê a esperança de dias melhores na recuperação de um AVC isquémico. Aliás, já passou por isso há 3 anos. A atenção da sua esposa evitou o pior. Segunda-feira passada, tive o pé esquerdo com câimbra e também arrastava o pé enquanto andava. É por aí que a minha esposa chamou o Yango, que me trouxeram aqui no Hospital Pedalé. E já não sinto mais vertigem e nem sinto assim muito peso no pé. Apenas o diagnóstico que fizeram aqui, venho agradecer esse hospital, porque eu estava mesmo a me sentir muito mal. Então, vocês, os jovens, os homens adultos como eu, é bom sempre ter uma boa precaução. Vocacionado no atendimento do acidente vascular cerebral e do cancro da mama, o Hospital Pedro Maria Tonha atendeu nos últimos 3 meses mais de 800 pacientes. Porém, são os casos de AVC que estão a preocupar a direção desta unidade sanitária, inaugurada em setembro de 2025. Mais de 1.250 utentes atendidos, dos quais acima de 50%, estamos a falar entre 500 casos só de AVC. Nós fizemos aqui uma campanha para o cancro da mama, em que tivemos quase entre 80 e 90 casos positivos que já estão em tratamento conosco aqui na nossa unidade. Dos casos AVC temos tido doentes muito graves,
Eu posso dizer mesmo que 40% dos doentes que cá chegaram, todos eles foram para a UTI. Portanto, é uma situação de saúde preocupante. E temos tido os dois casos na mesma proporção, embora temos estado a notar um pouco mais de AVC hemorrágico do que AVC isquêmico. Ter AVCs em idade muito jovens, abaixo dos 50 anos, que é a fase produtiva da população, e estamos até a maior parte dos casos que nós tivemos foram eles entre as faixas entre os 40 e 50 anos. É extremamente preocupante. Albano Eugênio fala da necessidade de se procurar os serviços de saúde ao primeiro sinal da doença. Maioritariamente temos tido casos de AVC, ainda chegam fora do período, que é uma situação que temos que ir afinando com toda a comunidade, com todo o sistema de saúde, em que precisamos entender que o AVC é tempo e é necessário que os pacientes chegam o mais rápido possível à nossa unidade hospitalar. Nós temos tempo muito limite. Para o AVC isquêmico só temos 4 horas, para o AVC hemorrágico provavelmente 12 a 24 horas, mas quanto mais cedo trazer o paciente melhor, até porque a população não sabe se é hemorrágico ou isquêmico. Então é importante que tragam na hora zero para haver possibilidade de mudar a evolução da própria doença. O AVC é uma doença muito mutilante, é uma doença que traz custo, demanda muito custo, porque ele traz um grau de invalidade muito grande. O Hospital Pedro Maria Tonha Pedalé vai nos próximos tempos lançar o projeto Via Verde para o AVC, voltado para a educação contínua sobre os sinais e prevenção da doença. A malária continua a liderar as estatísticas nas unidades sanitárias em Luanda. Só nesta segunda-feira, mais de 100 pacientes no Hospital Geral dos Cajueiros testaram positivo para a doença. Nos últimos 4 dias, a unidade atendeu um total de 3.000 doentes de diversas patologias. Todos os dias, vários pacientes procuram pelos serviços de saúde nas unidades sanitárias de Luanda. Marcos Dallas dirigiu-se ao Hospital dos Cajueiros após ter sido diagnosticado com infecção urinária e fala do atendimento. Cheguei aqui quando eram 9h55 e já fui atendido, já me deram pica, vim fazer a consulta de infecção urinária e estou à espera da receita. Por sua vez, Helena Ribeiro, que teve alta no domingo, regressou para o hospital em busca da justificativa médica e conta que, por causa da demora no atendimento, as dores de coluna regressaram. Estou aqui desde as 8 da manhã, estava internada, me deram alta ontem. Como eu sou trabalhadora, vim buscar justificativo porque eu não dormi bem. Vim sem dor de cabeça, agora eu estou com dor de cabeça de novo, a coluna está me doendo. E até agora, desde as 8 da manhã, não me entregam justificativo. O médico não assina. Já fui levantar o papel do justificativo e até agora o médico toda hora espera, desde as 8 da manhã. Estou cansada, muito cansada. E estou com muita dor da coluna. Nas últimas 96 horas, mais de 3.000 pacientes foram atendidos no Hospital Geral dos Cajueiros com diversas patologias. O total dos doentes atendidos durante as 96 horas foram 3.168 doentes. Internamos um total de 430 doentes. Tivemos no total 75 partos normais. Acidentes de trabalho tivemos 78, acidentes domésticos 56 casos, acidente por arma de fogo 3, acidente de viação 78 casos e outras patologias continuam a ser as malárias, doenças respiratórias agudas e também os acidentes vasculares cerebrais ou AVCs. A malária continua a ser a doença com maior prevalência. Só nesta segunda-feira, mais de 100 casos foram detectados nesta unidade de saúde. Para não esperarmos tudo que o governo faça, vamos continuar a ter malária. Então é assim que continuamos a ter muitos casos. Só para dizer que hoje, por exemplo, só em malária tivemos um total de 122 casos positivos. Dos 500 e pouco testados com malária, 122 eram positivos. Então, só para ver, quer dizer que continuamos a ter uma população de malária muito grande.
nos últimos 4 dias registraram mais de 5 óbitos. Nós tivemos um total nesse período 9 óbitos, mas não incluem óbitos por acidente de viação, eram mortes por diversas patologias. Tivemos 12 AVCs, tivemos 4 malárias, uma com anemia e 3 malárias cerebrais. Tivemos também em pediatria 2 malnutrições e 2 casos de doenças respiratórias agudas. O país tem pouco menos de 200 profissionais especializados em enfermagem. As grandes necessidades passam por enfermeiros em nefrologia, cuidados intensivos, anestesia e reanimação. O Ministério da Saúde pretende inverter o quadro atual com um projeto de formação de quadros que conta até o momento com um número de aproximadamente 4.000 enfermeiros para especialidades de várias áreas. Ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, Angola conta com especialistas em enfermagem para os serviços de saúde comunitária, materno-neonatal, pediatria e puericultura. Entretanto, o seu número não cobre as necessidades do país. Job Monteiro, coordenador nacional do projeto de formação de recursos humanos do Ministério da Saúde, avança que o programa de capacitação em curso vai garantir especialidades nunca antes existentes no país. Temos deficiências do ponto de vista dos especialistas em áreas como nefrologia, cuidados intensivos, anestesiologia e reanimação, infecciologia, portanto, e tantas outras que o Ministério da Saúde se propõe a formar. Quer dizer que nós estaremos em 2028 com os especialistas que o país nunca teve. Vamos dar um exemplo muito pontual que se refere à especialidade de infecciologia. O país, até o momento, dispunha apenas de uma especialista em infecciologia e nós estaremos já no próximo ano a retirar mais de 200 especialistas em infecciologia. O coordenador nacional do projeto de formação de recursos humanos do Ministério da Saúde aponta para a meta de 9.000 enfermeiros especializados até 2028. Nós, de fato, temos um número reduzido de especialistas na área de enfermagem e, portanto, o projeto de formação de recursos humanos visa essencialmente mudarmos este paradigma e fazermos uma mudança em todo o país. Nós estamos a falar de números aproximados a uma centena de profissionais de enfermagem, de especializados, mas estes estão distribuídos em unidades públicas e privadas. Coordenador nacional do projeto de formação de recursos humanos do Ministério da Saúde, Job Monteiro, a quando da abertura da imersão de especialização em enfermagem, uma iniciativa que visa reforçar a qualidade do ensino em saúde, com vista a contribuir para a melhoria da cobertura universal de Angola. A Administração Geral Tributária em Benguela procedeu nesta segunda-feira na cidade ferroportuária do Lobito à apresentação da mais nova plataforma tecnológica de atividades aduaneira e tributária que irá revolucionar a comunicação e gestão dos processos aduaneiros através da digitalização. Trata-se da plataforma digital AIS5, criada em 2024 com a ajuda da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. Um sistema inovador com a integração de vários módulos que visa reforçar as operações da AGT. Hoje celebramos um marco, o início da implementação do ASI5 no nosso país e no mundo. Sim, Angola é pioneira do ASI5. Somos os primeiros a fazermos a implementação deste sistema de gestão e processamento dos dados aduaneiros. Este inovador sistema integra importantes módulos que irão reforçar as operações da nossa administração, nomeadamente na gestão do manifesto de carga, declaração, contabilidade e pagamento. Estas ferramentas promoverão ganhos de eficiência, maior transparência e comodidade para todos os nossos colaboradores e parceiros. Maior integração, partilha de dados em relação ao comércio externo são, entre outros, os proveitos da plataforma digital, de acordo com o coordenador do programa Execuda dos Palopes, Olívio Correia Borges. Maior integração, melhor partilha automatizada de dados estatísticos do comércio externo,
facilitação do comércio, promoção de investimento. Eu não falo de limitações, eu falo que o tempo evolui e que a tecnologia também tem que evoluir. Então o ASI5 deve ser visto como um sistema que reflete a evolução tecnológica mundial. Da parte da representação da Câmara dos Despachantes, espera-se alguma mudança no processo aduaneiro com o funcionamento da plataforma. Sempre que há alguma mudança, não é? Nós antigamente trabalhávamos com Teams, depois passamos para o ASICUD, agora vamos para o ASI5. Há sempre alguma mudança, há sempre alguma melhoria, é sempre para melhorar. Então nós esperamos que essas melhorias se venham a verificar de facto. E estamos a crer que sim, vai haver alguma mudança em termos daquilo que é o trabalho, da submissão dos despachos, da solicitação de alguma informação, como foi dito agora, aquelas informações que eram solicitadas documentalmente, já não vai ser necessário, vai se fazer tudo na plataforma. Eu acho que isto é uma grande vantagem que traz o ASI5. São as notícias no Girassol Jornal. Tem desporto para ver no próximo bloco. Para já fazemos a primeira pausa da noite. Volte connosco. Até já. Num país de segredos, o silêncio é arma letal. Eles controlam o que se sabe e o que nunca será dito. Quanto custa o silêncio? Quando o silêncio escapa, o país treme. Os donos do silêncio. Está a chegar a novela que vai fazer Angola falar alto. Brevemente. Magia única no Natal. Uma magia que nasce do traço, da ideia e do detalhe pensado com alma. Na Riscos, desenhamos espaços que convidam a sentir, a acolher e a partilhar. Ambientes onde a arte, o conforto e a emoção se encontram. Que este Natal seja vivido com inspiração. Feliz Natal e um novo ano cheio de novas ideias. Com a Unitel, este Natal de A36 4G por 86.900 kwanzas e Unitel Mais Smart 5G por 125.500 kwanzas. Campanha válida até 31 de janeiro de 2026 e limitada ao estoque existente. Bónus pago com o Money até 24 horas depois da compra e indisponível para levantamento ou transferência. Sabe mais em www.unitel.ao. Festas felizes. Unitel. O melhor do entretenimento está no Pacote Mais. Mais magia e diversão para as crianças no Disney Junior. Mais filmes e gargalhadas imperdíveis no Star Comedy. Mais ação no Kids e emoção sem fim nos Z Sports 2. Sente o ritmo da boa música no Bonsom Channel e descobre um mundo de conteúdos feitos para toda a família. São mais de 60 canais com o melhor do entretenimento. Carrega já a partir de 2.120 kwanzas. Zap, a minha TV. De
volta à informação no Girassol Jornal. O Egito qualificou-se aos quartos de final do CAN de Marrocos ao vencer o Benin por 3-1 nos oitavos de final. A primeira parte do encontro terminou empatada a 0. No tempo complementar, os faraós adiantaram-se no marcador aos 69 minutos por Maiwan Atea. Aos 83 minutos, o Benin empatou o duelo com um tento de Judel do Sou. A vitória da seleção egípcia foi alcançada no prolongamento com mais 2 tentos aos 97 por via de Yasser Ibrahim e por Mohamed Salah no tempo extra do prolongamento. O placar final de 3-1 qualificou o Egito aos quartos de final do Campeonato Africano das Nações que decorre em Marrocos. A Argélia e a República Democrática do Congo discutem nesta terça-feira a passagem aos quartos de final do Campeonato Africano das Nações 2025, que se disputa no Reino de Marrocos. Do apito final. A Côte d'Ivoire e o Burkina Faso vão encerrar os oitavos de final do CAN 2025 nesta terça-feira. Neste preciso momento, a partida já decorre no estádio de Marrakech, com um duelo a valer uma vaga aos quartos de final da competição africana. Pausa neste jornal, tem mais para ver daqui a pouco. Até já. Bem-vindo de volta. O arranque do segundo trimestre letivo foi marcado em presença. Apurou a reportagem da Rede Girassol numa ronda em diferentes instituições de ensino. No Liceu número 1228, Garcia Neto, foi possível constatar uma presença visível de alunos nas primeiras horas do dia. Nessa parte, nós temos que a responsabilidade está mais por parte dos pais em enviar os estudantes para virem para a escola e a escola cumprir com o seu papel, né, na ausência dos estudantes. Mas aqui no Garcia Neto verifica-se pouca falta de estudantes. Tem mais estudantes. Já no Instituto Médio Industrial de Luanda, IMIL, a direção aponta para uma taxa de afluência de cerca de 80% dos alunos e 90% dos professores. Para esse primeiro dia podemos considerar que a afluência é boa, não é a ideal. O ideal seria termos 100% de alunos e 100% de professores, mas podemos desde já dizer que é aceitável, porque estamos para alunos na ordem dos 82% de presenças e para professores estamos acima de 92%. Geralmente tudo carece de uma primeira ação pedagógica, o diálogo, e isso tivemos a fazê-lo nos dias que antecederam o período de pausa pedagógica. Nós reunimos, sobretudo, com os encarregados de educação dos alunos da 10ª classe, onde passamos essas mensagens. Portanto, e já começamos a sentir algum resultado. No Instituto Médio de Economia de Luanda, IMEL, o diretor de turno sublinhou que o primeiro dia do segundo trimestre é tratado como um dia normal de aulas. Isso é muito relativo. É muito relativo. Nós, geralmente, como vimos, os professores estão indo para as salas de aulas, tanto um ou outro aluno a circular nos corredores, mas geralmente nós aqui atacamos logo no primeiro dia. O que temos a fazer só é sensibilizar, só acima de tudo, não é? Temos que sensibilizá-los, porque isto é um problema que já vem de muitos anos, não só no e-mail, mas só praticamente a nível das escolas de Luanda ocorre essa situação. Mas nós aqui, aos poucos, eu sou coordenador de turno, já aqui estou. Na escola número 3.896, no município do Kazenga, a afluência rondou igualmente os 90%, resultado, segundo a direção, de uma política ativa de mobilização da comunidade escolar por via de grupos de WhatsApp. Geralmente os professores têm grupos de WhatsApp com os encarregados, entram em comunicação, falam com os encarregados para que os encarregados possam trazer as crianças à escola. Os dados recolhidos nesta ronda indicam, assim, um início de trimestre marcado por maior adesão dos alunos às atividades letivas na província de Luanda.
Na província do Ambo foi lançado oficialmente o Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma iniciativa que reforça o compromisso e a melhoria da nutrição, permanência e do aproveitamento escolar das crianças em todo o país, assegurando refeições adequadas e promovendo o desenvolvimento saudável no ambiente escolar. Nesta primeira fase do Programa Nacional de Alimentação Escolar na província do Ambo, serão beneficiadas cerca de 443 escolas. Segundo o vice-governador para o setor político, social e econômico, Angelino Elavoco, este número representa 10% da meta estabelecida para o presente ano letivo 2025-2026. 443 escolas irão beneficiar da alimentação escolar cerca de 306.509 crianças matriculadas nos 14 dos 17 municípios da província. É um número expressivo que representa mais do que 10% da meta estabelecida a nível nacional para o presente ano letivo 2025-2026. O vice-governador avançou ainda que a redução da desnutrição é igualmente um dos objetivos do programa. Promover uma alimentação escolar sensível à nutrição e ao género, vinculando aos produtos locais e contribuir para a redução da prevalência da má nutrição. Para o alcance destes objetivos, é necessário que todos os intervenientes diretos, nomeadamente as direções das escolas, as comissões de pais encarregados de educação, as comunidades locais, as direções municipais de educação, o governo provincial, por intermédio do Gabinete Provincial da Educação, sem descurar os conselhos municipais e provincial da alimentação escolar, cumpram de facto com seu papel na implementação deste programa de iniciativa presidencial. Por outro lado, o responsável destacou a valorização da produção local como um dos pilares desta iniciativa. A maior parte dos produtos a serem utilizados na confecção dos alimentos para as nossas crianças deverão ser adquiridos diretamente dos agricultores e cooperativas familiares, no sentido de se garantir maior circulação monetária, maior distribuição do rendimento e dinamização da atividade econômica, promovendo o desenvolvimento das nossas comunidades. O diretor do INAC no Ambo, Eusébio Evaristo, considera que esta ação vai combater o absentismo. Vai fortalecer o espírito de permanência nas salas de aulas. As crianças não vão se preocupar em ter que sair para irem comer, porque sabem que a escola, o Estado, o governo proporciona a alimentação na escola. Vão estar mais engajadas no aprendizado das matérias. Vai evitar que elas se furtem de ir constantemente às aulas. E isso vai também aliviar alguma dor que os encarregados e pais têm vindo a sentir quando acordam os seus filhos muito cedo, sabendo que não tem nada para dar para esta criança que deve ir à escola. Entretanto, o administrador do município da Chicala-Choluanga, Adérito Chimuco, realçou o impacto da iniciativa nas famílias. Das 33 escolas controladas no município da Chicala-Choluanga, 29 estão abrangidas no programa da alimentação escolar. Recebemos esta iniciativa com reconhecimento e confiança nos seus impactos para as famílias e para o futuro da Chicala-Choluanga em particular e da província do Ambo e de Angola em geral. Agradecemos o trabalho do governo que está a ser realizado para o bem-estar das comunidades. Este grande e tão esperado desejo de sermos alimentados nas nossas escolas. E está tudo dito e mostrado nesta primeira edição da semana do Girassol Jornal. Obrigada pela preferência. A seguir tem o Girassol Debate para ver. Boa noite, fique bem, fique em paz.